Prontinho, Thaís. Bom, vocês já estão visualizando a minha tela, né? Sim, Thaís. Então, Ok. Então, pessoal, oficialmente boa noite a todos, até porque quando eu dei boa noite, na hora que eu entrei, nem todos estavam na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Como o Décio já adiantou, o nosso propósito hoje é apresentar a vocês o programa Preparando o Sucesso, que o Décio carinhosamente já nomeou de PPS. Mais fácil, né? Para falar vai mais rápido. É um programa voltado a preparar os membros antes que eles ingressem na equipe, tá? E o porquê disso? Queremos dar condições para que esse membro, quando chegar no dia da posse, quando fizer a rampa dele, já saiba fazer uma rampa, já esteja minimamente preparado para contribuir com a equipe, já saiba também quais as responsabilidades que ele próprio tem nos resultados que ele espera obter no BNI. E, com isso, a gente espera não só melhorar a performance dos membros, das equipes, né, consequentemente, mas aumentar também a retenção das equipes, especialmente membros de primeiro ano. À medida que eles aprendem como eles podem obter sucesso no BNI mais rapidamente, mais cedo, a tendência é que obtenham o resultado mais cedo e permaneçam na equipe por mais tempo. Dentro da equipe, o programa envolve estas coordenações, além do presidente e de embaixador, anfitrião de orientações finais, comitê de afiliação, o coordenador de crescimento ou desenvolvimento, ou ambos, depende de como a equipe atua com estas duas pastas, o coordenador de anfitriões e o coordenador de mentoria, que aí já não é antes, é depois da posse, mas a gente quer garantir uma continuidade desse processo envolvendo já agora o coordenador de mentoria, tá? Para que vocês entendam, eu quero mostrar aqui o fluxograma desse programa, para vocês entenderem que ele tem várias etapas, envolve muita gente, começando, como eu disse anteriormente, com o coordenador com o anfitrião de orientações finais, passando para o comitê de afiliação na pessoa de análise de candidaturas, pelo processo em si de adesão do membro, pelo diretor consultor, coordenador de crescimento, coordenador de anfitriões, time do BNABC, esse é estou falando do time que vai dar as mentorias, tá? Reparem que em cada etapa, no fluxograma, a gente já detalhou aqui o que vai acontecer, tá? E também se tem ou não material de apoio. Tudo que eu vou falar para vocês hoje, a gente vai passar em material de apoio para cada uma dessas coordenações, para que todo mundo tenha material de consulta em mãos, mas é bom que vocês lembrem que vocês têm a figura do diretor consultor também para recorrer a qualquer momento, tirar qualquer dúvida. O diretor consultor está preparado para isso já, mas como é um programa novo, é natural se surgir alguma dúvida. E se isso surgir, ele vai trazer para a gente vai tentar resolver no menor tempo possível. São 14 etapas, passando ainda pelo time do BNBC, diretor consultor de novo, presidente, diretor consultor outra vez, presidente, e finalizando após a posse do membro com o coordenador de mentoria. Eu vou agora detalhar para vocês cada uma dessas coordenações, tá? No final de cada item, eu vou abrir para perguntas. Iniciando com o anfitrião de orientações finais. O que nós trazemos aqui para vocês é a orientação que está no manual de lideranças. Como que no manual de lideranças a metodologia diz que precisa ser a orientação final. Ela sempre deve começar com perguntas. Aliás, antes eu queria dizer que o propósito aqui não é ensinar a fazer a orientação final. Eu vou passar isso aqui, que é o método oficial que está no manual,
somente para poder chegar no final e inserir o programa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação se é esse o método que vocês estão aplicando, se devem mudar o que vocês estão fazendo hoje ou não, conversem com o diretor consultor da equipe, combinado? Bom, o que diz o método? A orientação final deve começar com pergunta. Aqui é o momento do anfitrião ter uma escuta ativa. A primeira pergunta a ser feita é: o que mais impressionou você na nossa reunião? Sim, é exatamente a mesma pergunta que o presidente fez aos convidados na sala no encerramento, antes da transição para a orientação final. Com essa pergunta, o que nós queremos? Entender o que mais chamou a atenção, porque certamente é isso que vai levá-lo a decidir entrar na equipe ou não. Aí, outra pergunta: você está tentando crescer o seu negócio? Aqui é o momento de dizer que nós só podemos aceitar pessoas que estão aptas, estão capacitadas a atender todos os novos clientes recebidos por meio da nossa política de referência. Você está disposto a construir uma relação de confiança e relacionamento com os membros? É hora deles entenderem também que é a partir da confiança que a gente vai poder gerar as referências. Sem isso, não vai ter negócio. Você percebe que levará tempo para gerar referências? Você está disposto a dedicar o tempo e o empenho necessários? Tá? Aqui a gente começa já a administrar a expectativa do convidado, do potencial candidato, né, sobre o que ele espera do BNI, se ele espera entrar amanhã e receber referências já de cara. Outra pergunta: você sabe que a nossa equipe se reúne semanalmente? Hora de explicar que nós consideramos que a reunião semanal da equipe é uma reunião muito importante e que, por isso, a nossa política de presença é que, a cada 6 meses, toleramos no máximo 3 faltas. Porém, sempre que possível, você pode enviar um substituto no seu lugar. Isso não vai contar como falta, mas essa prática também tem um limite de 3 substituições. Puxa, mas logo de cara, já colocando regras desse jeito, aí é o momento de vocês explicarem que os nossos membros mais bem-sucedidos frequentam de 95% a 100% das reuniões. É hora desse convidado ainda não é candidato, é convidado, a entender que a participação é importante para ele, acima de tudo. Você consegue estar presente em 95% a 100% das vezes? E, por fim, em qual especialidade você se vê nesta equipe? Hora de lembrá-los que nós permitimos apenas uma pessoa. Lembrá-los não, né? Explicar aqui, é hora de explicar que nós permitimos apenas uma pessoa por especialidade. Tá. Então, o que eu repassei com vocês até agora foi o que está no manual sobre o que é a orientação final. Depois que vocês fizeram essa parte, chegou o momento de explicar o processo de adesão. Que ele começa com as orientações e candidatura, que é aquele momento em que eles estão, continua com uma entrevista que um membro da filiação vai fazer para qualificar o candidato e a empresa, depois ele assina um contrato, paga a filiação, depois que ele paga a filiação, ele vai receber uma mentoria sobre a metodologia que é dada pelo time do BNI. E só depois disso ele vai tomar posse na equipe, tá? É muito importante que vocês expliquem o porquê da entrevista, que é para garantir que a empresa que vai integrar a equipe é uma empresa de qualidade, que tem qualidade, né? E principalmente entender se aquele empresário tem o perfil adequado à equipe. Se aquela pessoa é quem a equipe espera ter ocupando aquela cadeira.
Isso é legal, gente, é importantíssimo, porque o convidado começa a perceber aí que o processo de adesão não é simplesmente pagou, entrou, que a equipe faz uma seleção prévia, que são empresas qualificadas, profissionais de sucesso, tá? E você, então, explica a mentoria preparando o sucesso. A informação aqui ainda é muito básica, é somente dizer que ele vai passar em torno de 2 semanas. Nós não vamos cravar 2 semanas fechadas, porque a gente pode ter um feriado no meio, o próprio candidato pode ter uma dificuldade de agenda e a gente pode levar mais tempo, além de 2 semanas. Assim como pode levar menos, de repente ele fez a entrevista, pagou no dia seguinte, foi aprovado, pagou no dia seguinte, e no dia seguinte já tinha uma mentoria agendada, esse processo pode ser reduzido. Então, sempre é bom ressaltar que é em torno de 2 semanas, que ele vai ficar sob a gestão dos profissionais do BNI ABC, para que ele aprenda os processos essenciais, que vão permitir que ele já comece contribuindo com a equipe, e também apto a receber referências. Por fim, chegamos no preenchimento da ficha. É sempre bom lembrar que os convidados não são obrigados a preencher a ficha, tá? Então, depois que todas essas informações são passadas, é hora do anfitrião dizer que a gente, para dar continuidade ao processo, se ele tem interesse, se ele entendeu que o BNI é uma boa opção para o negócio dele, aquele é o momento, então, dele apresentar uma candidatura, tá? É aí, então, que ele vai apresentar o QR Code ou o link para que ele preencha aquele pré-cadastro. Eu queria fazer uma ressalva aqui. É muito importante, importante não, fundamental que esse QR Code, esse link, não importa se vocês vão passar o link no chat, numa reunião online, se vão apresentar um QR Code na reunião presencial, mas é importante que seja neste momento, porque a pessoa que decidiu ali, ela já vai, na hora, preencher aquele pré-cadastro e dar condições para que a filiação rapidamente entre em contato, porque já vai ter os dados dela no lead para agendar a entrevista, ok? Nada de falar amanhã a gente te manda o link. É na hora, vocês têm esse QR Code, e se não tem, falem com o diretor consultor da sua equipe. E, terminado esse processo, preencheram a ficha, que não é, na verdade, a ficha de candidatura ainda, é aquele pré-cadastro do lead, com dados essenciais e rapidinho ali, como telefone, nome, telefone e e-mail. Basicamente é isso. É hora de liberar os candidatos e encaminhar para o café ou para o networking online, quando a reunião é online. Importante ressaltar o tempo dessa orientação final. 15 minutos no máximo, tá? Quando a gente fica 40 minutos, meia hora, 40 minutos fazendo a apresentação, significa que a gente está falando mais do que precisa, tá? Mais do que o candidato deseja, precisa ouvir para tomar decisão até. E está também, ao mesmo tempo, impedindo ele de fazer networking também com os outros membros, com os outros convidados. Gravem isso, 15 minutos no máximo. Dúvidas até aqui, anfitriões de orientação final? Tem alguém na sala dessa área, dessa pasta? Tem alguma dúvida? Se tiver, esse é o momento de perguntar. Mas se não tiver agora, não precisa calar-se para sempre. Pode colocar no chat depois, a Rosa vai anotar para a gente responde posteriormente. Ou, repito, fale com o diretor consultor da sua equipe. Que bom, ninguém tem dúvida, então podemos seguir, né? Comitê de afiliação, análise de candidaturas. Onde entra a análise de candidaturas? Primeiro, eu quero repassar com vocês o que é a análise da candidatura, que começa com uma entrevista.
Na entrevista, vocês vão usar o formulário de entrevista, que é esse que está aqui na tela. Eu acredito que a maior parte das equipes usa. Se alguma equipe não usa, a gente vai fornecer esse formulário, tá? Juntamente com o roteiro da atuação de vocês no processo aí, no programa de preparação para Preparando o Sucesso, programa Preparando o Sucesso, nós vamos enviar esse formulário para vocês poderem usar. Esse formulário dá o roteiro do que é importante, que não pode ser esquecido na análise da candidatura. Enquanto entrevista, o que é importante a gente reparar? Se o candidato tem domínio sobre as informações básicas da empresa dele, se ele conhece bem o mercado, a concorrência, e prestar muita atenção se ele tem metas estabelecidas e, acima de tudo, se ele está apostando muitas ou todas as fichas do BNI. Isso é um perigo, gente. Quando um candidato usa o BNI como boia de salvação, só tem essa estratégia, não tem nenhuma outra, não tem meta, não tem estratégia de venda, ele provavelmente não vai obter resultado, porque ele vai ter muita pressa e ele não vai ter tempo de fazer o que deve ser feito, de plantar e esperar colher. Ele vai querer colher talvez até antes de plantar, tá? Ele vai querer fazer milagre. Então, fiquem muito atentos a isso. Na entrevista, outro item que não pode passar sem atenção é a especialidade. Repare se o candidato está listando, quando você perguntar qual é a sua especialidade, se ele listar muita coisa, explique que talvez tudo que ele está falando se dividam em cadeiras diferentes no BNI. Se for esse o caso, explique para ele como que é feita essa divisão e diga que ele precisa escolher uma daquelas especialidades, porque no BNI, quem senta naquela cadeira não é a empresa, é um especialista. E se você tiver dúvida sobre como que a cadeira daquele ramo de atuação é dividido, não dê resposta na hora para o candidato. Diga que você vai consultar o comitê e que você vai dar uma resposta depois para ele. E você também pode sempre consultar o diretor consultor para tirar qualquer dúvida sobre KNAI, sobre divisão de cadeira, antes de dar uma resposta definitiva ao candidato, tá? E, acima de tudo, durante a entrevista, seja muito claro e específico com todas as informações, especialmente sobre o compromisso dele com tempo e dedicação às atividades da equipe. Detalhe importantíssimo, ressalte para o convidado, não esqueça em hipótese nenhuma de destacar isso. Todo o tempo que ele dedica nas atividades da equipe não são para o BNI. Não é um tempo dedicado ao BNI, é um tempo dedicado à estratégia comercial da empresa dele. É a primeira coisa que esse candidato precisa ter consciência para poder valorizar que ele precisa seguir, precisa fazer essas tarefas. Terminada essa parte, terminou a entrevista, explique ao candidato o processo de adesão novamente, tá? Você vai dizer para ele que ele vai receber um e-mail automático do LEAD. Explica o que é o LEAD, que é o sistema de candidatura do BNI. Ele vai receber nesse e-mail automático um link para a assinatura do contrato. Isso depois que ele for aprovado. Ele é entrevistado, é aprovado pelo comitê e já recebe esse e-mail. Na sequência, imediatamente após ele assinar o contrato, ele vai receber um outro e-mail do LEAD. É importante que vocês frisem que é do LEAD, para eles não ficarem esperando um e-mail de vocês ou um e-mail do BNI e não vão ver que veio o e-mail. Acontece com muita frequência, o e-mail está lá e eles não sabem que é aquilo que eles estavam aguardando.
esse novo e-mail vai chegar com o link para pagamento, e somente depois que ele efetuar o pagamento, é que o diretor consultor da equipe vai entrar em contato para dar as instruções sobre o programa de preparação dele. E que o prazo médio de preparação, de novo, prazo médio, não é o prazo fechado, certo, é o prazo médio de preparação é de 2 semanas. E que, após completar o programa, ele vai fazer a posse na equipe. E aí, pessoal de análise de candidaturas, alguma dúvida até aqui? É muito simples o processo, né? Quando eu apresentei lá 14 etapas, nossa, que coisa complicada, longa, não é. São coisinhas simples, dividido para cada um, que no final vai dar um resultado formidável para o membro e Dar- para a equipe. Pode falar. É a DART do impacto. Esse PPS será coordenado por quem? Quem que vai preparar este futuro membro? O BNI-ABC. O BNI. Na verdade, Dart, ele já está sendo preparado quando ele começa lá na orientação final, sabendo já que dentro do processo de adesão ele vai receber essa orientação antes da entrada dele. Quando a pessoa de candidaturas repete isso, mas a mentoria, o PSM básico, quem vai dar é o BNI-ABC. Tá bom. Obrigada, Dart. Uma coisa muito importante que eu não disse para vocês é que isso não substitui aquele programa de mentoria da equipe, tá? Essa Perfeito. é uma fase que antecede esse programa da equipe. Na hora que ele virou membro, que ele assumiu, tomou posse na equipe, aí ele é todinho da mentoria. Perfeito, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Não, né? Sigamos, então. Daí, Eu vou... Pode falar. só um adendo, é que assim, até que eu entendi, durante o PPS, o membro não vai ter, o novo membro não vai ter contato com nenhum membro da equipe, Não, correto? não vai, Dirceu. Ele não vai entrar no BNI Connect enquanto não terminar o programa, enquanto não concluir o programa. E ele não vai sequer entrar no grupo WhatsApp da equipe. A equipe vai receber o mesmo e-mail que a gente está recebendo hoje, comunicando a efetivação do pagamento, mas não vai fazer nada até receber o start do diretor consultor. É o diretor consultor quem vai informar ao presidente que o novo membro está apto a tomar posse na equipe. Eu vou mostrar aqui rapidamente para Daí, eu vocês. tenho uma dúvida aqui no comentário. Sim, pode falar. Eu não sei se foi pensado nisso antes, não daria para fazer paralelamente tudo isso com a entrada do membro? Porque às vezes o membro ele vai fazer a filiação, vai pagar, e aí você vai frustrá-lo ao entrar para ele esperar um mês, por exemplo, até o Não, grupo rodando. Às é vezes ele tem sinergia com a pessoa que indicou, né? Que convidou sim. para ir, fechou. Você não acha que frustra um pouco o membro dele ter que esperar um mês para ele poder ter acesso a toda a estrutura da equipe? A minha visão é exatamente o contrário, porque veja bem, se ele começar na equipe, o que, que vai acontecer? Ele já vai começar a fazer a rampa, que ele não foi preparado para fazer, os membros vão começar a pedir para fazer 1 a 1 com ele, e ele não aprendeu ainda como é que faz 1 a 1. Ele vai ser cobrado já no final do mês no Traffic Lights, que está em cinza, porque ele não aprendeu ainda como dar contribuições, tá? Então, por que que a gente está iniciando o processo lá nas orientações finais? Já preparando ele que, olha, quando você entra no BNI, o que que você compra? O método, tá? E nós vamos começar a entregar esse método antes que ele comece na equipe, porque ele só vai entrar no BNI Connect no dia da posse, e a candidatura dele, a filiação dele só vai começar nesse dia, Daí, tá? Cristina As Caires duas
semanas anteriores não vai contar semanas que ele vai estar recebendo o método, sendo preparado para poder ter mais resultado. Pode falar, Cristina. Eu estava mutada, tá me ouvindo? Agora estou. Então tá bom. Ô, Daí, se você falou do semáforo, que que uma das questões é que o membro entra e aí ele já é cobrado por ele estar em cinza, sendo que ele não sabe como contribuir ainda. Como ele vai entrar no Connect só depois de 2 semanas, a data de entrada dele vai ser a daquele entrar no Connect. Então, essas 2 semanas que ele ficar nesse processo de integração não vai contar naquela proporção da conta da meta dele que ele tem para bater quando ele entra, para ele chegar em verde. Por exemplo, quando ele entrar no Connect, ele não vai contar 3 semanas, porque ele ficou 2 em treinamento, conta a partir dali. Tudo vai contar a partir do dia da posse, Tá, tá? No beleza. dia da posse, ele entrou no Connect, ele entrou nos grupos WhatsApp, a vida dele no BNI começa ali. Era essa a minha dúvida, tipo, quando ele entrar, não vai contar retroativo e aí ele vem com um período de 3 semanas acumulada para atingir de meta. Não, vai contar dali para frente, né? Não é retroativo. Por isso que eu Tá. falei que nós estamos 2 semanas antes entregando para ele já o que ele comprou, que é o método. Tá bom, Mas só beleza. vai começar a contar o tempo de afiliação a partir do dia da posse. Tá bom. Tá. Obrigada, Daílce. Imagina. Qualquer dúvida, vai perguntando aí. Heloísa Caires também levantou a mão. Diga, Elô. Daílce, eu queria saber se vocês pensaram, né, o que vocês falariam a respeito da preocupação com relação ao acolhimento. Eu sempre escuto muito que o BNI é acolhimento, né? E eu acho que uma das coisas que mais encantam o empresário, além dele querer ganhar dinheiro, além dele querer aumentar as vendas dele, é ele se sentir pertencente àquela equipe, ele se sentir acolhido pela equipe. E no nosso ponto de vista, a partir do momento que ele entra e ele só pode ter acesso às pessoas e dar continuidade no que ele recebeu desde a primeira reunião, quando ele foi na primeira visita à equipe. Após 15 dias só, eu acho que isso quebra, é como se fosse meio que um balde de água gelada na cabeça do empresário. Vocês têm algo a falar sobre isso? O que vocês refletiram e pensaram sobre isso? E aí, só para concluir o raciocínio, eu não sei nos outros grupos, mas lá no Excelência, ele só sobe a rampa após ele concluir o PSM, então não teria esse problema de imediato ele já entrar e estar se sentindo meio perdido, porque ele primeiro precisa fazer o PSM para após, quando concluir o PSM, aí sim ele subir a rampa, então isso não seria um problema, entendeu? Elô, as equipes têm modelos diferentes de atuação e varia, inclusive, não só de equipe para equipe, mas de mentor para mentor, de presidente para presidente. O acolhimento não é o mesmo nas todas as equipes. O que a gente está fazendo é padronizando a acolhida de todos os membros. Eu vou mostrar para você aqui que ele é acolhido pelo BNI ABC logo de cara. Ele pagou, olha aqui, vai entrar exatamente aqui. Em 24 horas, o diretor consultor vai fazer uma ligação para ele, para dar as boas-vindas, para parabenizá-lo pela decisão de se juntar àquele grupo, que é um grupo de empresários bem-sucedidos. A acolhida não vai deixar de acontecer, tá? Em todas as etapas, nós estamos tendo a preocupação de mostrar para ele que o que nós queremos é prepará-lo para ter sucesso. O que nós queremos é que a permanência no BNI seja bem-sucedida, que ele encontre realmente acolhida e resultados. Em todas as etapas, a gente está tendo essa preocupação, nas 14 etapas. Então, eu não acho que há uma quebra. Muito pelo contrário, eu acho que, pelo menos é a nossa intenção, demonstrar que a gente está preocupado em que ele encontre o que veio buscar no BNI, em prepará-lo para isso. Respondi? Vinícius Guzman, Daílce. Diga, Minha Vinícius. Minha pergunta é rápida, na linha da Cristina, só sobre a questão da afiliação. A gente entende que o Connect vai contar depois que ele entrar, mas esse Sim. pagamento de afiliação, ele conta a partir da entrada no Connect ou conta a partir do momento que ele pagou para renovação? Vinícius, ele paga por 1 ano de afiliação. Independente de quando saiu o dinheiro da conta dele, ele está pagando por 1 ano. Tá? Eu acho que 2 semanas não vai fazer diferença para ele nesse aspecto, porque ele vai ter 2 semanas depois também.
no final. Não, é exatamente isso. Se vai para o final, não tem problema. Eu só queria saber Vai quando começa a contar a filiação. no dia que ele faz a posse. No dia que ele entra no Connect e faz a posse. As 2 semanas de mentoria não contam. Perfeito, obrigado. Nada. Daís, Milena Mori. Diga, Milena. Daís, eu fiquei pensando nessa questão de quando você entra no BNI, você se sente meio sozinho, né? E é a questão que elas levantaram agora de você ficar 2 semanas sem ter contato com o grupo, né? Eu pensei agora, não sei, isso também eu acho que vai melhorando durante o processo, né? Que vocês vão começar agora. Mas e se a gente, de repente, junto com esse membro novo, a pessoa que fosse o padrinho dele, por exemplo, um convidado meu entrou, também fosse junto com ele nesse treinamento, para ele se sentir seguro e, de repente, sei lá, ter uma troca, né, de alguém do grupo que está Pode, entrando. não há nenhuma restrição quanto a isso, Milena. A mentoria e o PSM básico são obrigatórios para o novo membro. Sem isso, ele não vai tomar posse, tá? É obrigatório. Mas é aberto a qualquer membro que queira participar, em qualquer momento. Ah, tá. Então, Tá. durante essas 2 semanas, a gente pode, por exemplo, o responsável pela mentoria do nosso grupo tá junto com ele lá, Não nesse... não vejo nenhum problema, Tá. tá? Bom, podemos continuar então, pessoal? Pode. Então, olha, o pagamento do novo membro foi efetivado, a gente recebe o e-mail em 24 horas, no máximo, o diretor consultor vai entrar em contato com ele, além de dar as boas-vindas e parabenizá-lo pela escolha de fazer parte daquele grupo BNI, ele vai de novo falar, olha, agora chegou o momento que você vai seguir alguns passos essenciais que têm o objetivo de tornar a sua experiência a melhor possível dentro do BNI. E vai detalhar quais são aqueles passos, esses passos, né? E lembrá-lo que a posse acontecerá depois que ele completar o programa. Na sequência desse telefonema, ele vai mandar o e-mail preferencialmente, até recomendo que o diretor se certifique de que a pessoa tem o hábito de acessar e-mail, se for preferível, se ele preferir, manda uma mensagem no WhatsApp, mas é muito importante que documente isso, tá? Tudo que foi falado com ele. Começando pelas boas-vindas, detalhando cada passo do programa de mentoria e finalizando com data, local, link de inscrição para a mentoria do programa e para o PSM básico. Essa mensagem, inclusive, é colocado o embaixador em cópia, porque o embaixador vai entrar na sequência, logo depois que ele terminar a mentoria PPS, ele já vai falar com o embaixador do grupo, quando o grupo tiver embaixador, obviamente. Bom, depois que o membro conclui o processo, o diretor vai entrar em contato com ele novamente, vai perguntar se ele teve alguma dúvida, se ele pode ajudar em alguma coisa, vai validar, na verdade, todas as informações que ele recebeu durante todo o processo e vai, inclusive, ajudá-lo a fazer a lista de contatos dele para convidar para a posse. Olha que coisa legal! Quantas equipes aqui fazem essa etapa do processo de adesão? De explicar para o membro que o momento da posse dele é um momento de ouro para ele levar os contatos dele, clientes, fornecedores, amigos, quem quer que seja, para a reunião. Que eu saiba, atualmente, que eu tenho conhecimento, nenhuma equipe faz esse preparo. Então, a gente está se propondo a fazer isso, inclusive fornecendo uma lista. Vou chegar lá já já, para vocês entenderem como é que é esse passo. Aqui no diretor consultor, eu acho que não tem nenhuma dúvida, porque os diretores já conheceram o programa anteriormente. Mas se tiverem, é o momento de perguntar também. Beleza, sigamos então. Aqui entra em cena o coordenador de crescimento ou o coordenador de desenvolvimento. Por que eu coloquei um ou outro? Pode ser os dois também.
Porque as equipes grandes têm um coordenador de crescimento e um de desenvolvimento, mas muitas pequenas não têm o de crescimento, tem só o de desenvolvimento, ou tem uma pessoa fazendo os dois papéis. Uma pergunta muito corriqueira é: qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Simples. Crescimento trabalha ligado ao presidente, que é estratégia. Tudo que é estratégico dentro da equipe responde ao presidente, enquanto que desenvolvimento está vinculado à afiliação, que é método. Então, se vocês lembrarem a quem cada um desses coordenadores responde, fica simples de entender o que cada um faz. Então, desenvolvimento é aquela pessoa que ajuda, por exemplo, a formatar esferas de contato, identificar cadeiras vagas na equipe ou oportunidades para novos empresários, enquanto que crescimento trabalha na estratégia para trazer essas pessoas. Então, de acordo com que a equipe de vocês trabalha, como elas trabalham nessa hora, com quem trabalham nessa área, vocês vão pedir para o crescimento ou para o desenvolvimento fazer o seguinte: montar uma lista de especialidades que a equipe está buscando. Tá? Uma coisa legal, existe no manual de crescimento, manual do coordenador de crescimento, um passo a passo para poder descobrir as 10 especialidades mais desejadas pela equipe. Então, se alguém tem dúvida como fazer isso, procure na Business Builder, em recursos, na aba recursos, o manual de coordenador de crescimento e eventos, que lá tem essa informação, tá? Mas o que essa lista tem que levar em conta? Acima de tudo, a estratégia que a equipe está adotando. Cada liderança tem uma estratégia para crescer a equipe, e é isso que tem que ser considerado. Qual é a estratégia da equipe atual? Ela está com foco em crescer uma esfera específica, em crescer todas as esferas, em apoiar os membros que têm mais contribuído com a equipe, em crescer a esfera da pessoa que está entrando? Não importa qual seja a estratégia. Seja ela qual for, é ela que tem que ser levada em consideração na hora de priorizar a montagem dessa lista. A lista deve conter 20 nomes, tá? Quais são as 20 especialidades que o grupo hoje tem a cadeira vaga e que seria muito importante para as pessoas daquelas esferas que essas especialidades viessem para a equipe? Esse aqui é o modelo da lista a ser feita. Reparem que eu tenho 2 colunas aqui em cinza com o nome da esfera de contato e a especialidade. É só isso que vai ser preenchido. Nome a convidar, empresa, se tem sócio ou não, isso aqui é para uso do novo membro. Então, digamos que o coordenador de crescimento ou de desenvolvimento vai colocar aqui: esfera da saúde e bem-estar, a especialidade aqui, fisioterapeuta. Poxa, eu sou um novo membro, eu conheço alguém dessa área? Ah, beleza, conheço a Rosa Maria. Vou colocar aqui, Rosa Maria, da empresa Fisiotec. A Rosa tem sócia? Tem. Então, vou colocar assim aqui, porque eu vou convidar a Rosa e o sócio dela para vir na minha posse. Aqui eu tenho a esfera da construção. Eu estou buscando uma pessoa da área de revestimento, papel de parede e cortina. Eu conheço alguém? Puxa, eu não conheço, mas eu vou tentar lembrar se eu conheço para eu poder convidar. O que nós queremos com isso? E isso nós vamos ensinar para o novo membro, que ele pode convidar todos os contatos dele, quem ele desejar para ir para a posse, mas que preferencialmente ele convide essas pessoas que têm uma cadeira, uma oportunidade esperando por eles também na equipe. Tá bom? Como que isso vai ser feito no dia a dia? A pessoa responsável por fazer essa lista vai manter essa lista atualizada.
Saiu uma pessoa, vou tirá-la da lista. Entrou um novo membro, vou acrescentar na lista. Mudou, sei lá, alguém mudou de ramo. A Rosa Maria, que era de fisioterapia, agora está com Pilates. Eu vou atualizar a lista. Vou sempre manter essa lista atualizada. Aliás, a Rosa Maria, que era de fisioterapia, saiu do grupo e não importa qual foi a mudança. Houve mudança, saída ou entrada tem que ser atualizada, tá? E fornecida, toda vez que for atualizada, fornecida ao diretor consultor. Ele vai ser a ponte com o BNABC, ele é o responsável por manter o time do BNABC com a lista atualizada, porque na mentoria o membro já vai receber essa lista. Na hora que a gente ensinar para ele como convidar, ele já vai ter essa lista. Alguma dúvida, gente, aqui? Não? Então vamos seguir. Coordenador de anfitriões tem um papel mega importante aqui também, porque ele também vai fazer uma listinha muito importante para o novo membro. Aí a gente está falando de lista de membros ativos, tá? Ele vai fornecer também para o diretor consultor uma lista com o nome do membro, de cada membro, a esfera de contato, onde ele está inserido, a especialidade, dados de contatos atualizados, como e-mail e telefone, e um bom tipo de referência para aquele membro. Um detalhe muito importante é esse: nessa lista, nós não estamos pedindo a referência específica, tal qual a gente faz na apresentação semanal. Na apresentação semanal, quanto mais a gente afunilar, mais específico for, é isso que a gente está querendo. Aqui não. Aqui a gente quer o tipo de referência sem entrar tanto no detalhe, porque aqui nós queremos alguma coisa de longa duração. Se eu falar que eu quero uma referência específica, o dono da farmácia Melhor Remédio, amanhã a pessoa já pode ter conseguido esse cliente. Então é melhor que eu peça donos de farmácia, tá? Ficou claro? Ou então, se eu pedir a uma empresa, se eu pedir a empresa Metal Torque, é muito específica, não é isso que eu quero. É melhor que vocês peçam indústrias metalúrgicas, para ter uma referência de qual é o tipo de cliente que ele deseja, não uma referência específica. Com isso, com essa lista, o membro chega já conhecendo quem está na equipe dele, em qual esfera está inserido, qual é a especialidade, quem é um bom cliente para ele, que tipo de cliente é bom para ele, tá? É muito comum, gente, vocês não imaginam, eu acompanho os grupos das equipes e vejo assim, um membro novo que está lá 3, 4 meses na equipe e fala assim, gente, nós temos tal coisa na nossa equipe? Pasmem, acontece com mais frequência do que eu gostaria de ver. Aliás, eu não gostaria de ver. O cara está lá 3, 4 meses, não conhece, especialmente em equipes grandes, não conhece ainda todo mundo. Então, logo de cara, ele vai ter ali na mão dele também todas essas informações para ele já começar a trabalhar com elas. Esse aqui é o modelo da lista que a gente está propondo. Nós vamos fornecer esse modelo também, tá? Olha, onde preenche a esfera de contato, a especialidade, o nome do membro, o nome da empresa dele, telefone, e-mail e aquele tipo de referência que é interessante para ele. E aqui a atualização é a mesma coisa. Saiu uma pessoa, tira da lista. Mudou a titularidade, troca o nome da pessoa aqui, embora a empresa permaneça, né? O membro mudou de atividade, agora é o exemplo que eu dei anteriormente. A Rosa Maria não é mais fisioterapia, agora é Pilates, muda aqui a especialidade dela, Pilates, e se o pedido de referência continua o mesmo, muda. Periodicamente, dá uma olhadinha no pedido de referência. Pode ser que esse membro tenha mudado e assim o alvo dele agora não é mais dono de farmácia, agora ele quer dono de laboratório. Atualizem a lista, passem para o diretor consultor e, novamente, o diretor consultor é o responsável por manter o BNI ABC com essa lista atualizada e nós vamos entregar na mão do membro, tá?
A gente até recomenda que o diretor consultor depois mande de novo por outros meios para que ele tenha em mais de um lugar essa lista, mas que ela seja acessível a ele, ele lembre sempre que tem e trabalhe com ela acima de tudo. Dúvidas aqui, coordenadores de anfitriões? É muito básico, né? É o passo a passo, não dá nem para ter dúvida. Bora lá, continuando então. O embaixador. Hoje, nem todas as nossas equipes têm embaixador. No futuro próximo, nós teremos. Vou falar de como vai ser para a equipe que tem embaixador e, na sequência, eu explico para quem não tem, tá? Sabe aquele momento que o DC falou com o novo membro, parabenizou, deu as boas-vindas, em seguida mandou já um e-mail para ele com todos os detalhes da mentoria dele? O embaixador é copiado, ele já vai saber em que dia que esse membro vai fazer a mentoria e já vai agendar com ele o 1-a-1. O primeiro 1-a-1 que ele vai fazer é com o embaixador, com o propósito do embaixador ensinar para ele como é que faz um 1-a-1. O que é uma reunião 1-a-1? Por que que ela é tão importante? Por que que a gente diz que é no 1-a-1 que a mágica do BNI acontece? Como que é o 1-a-1 bem feito, tá? Para começar, o embaixador vai ser orientado, vai ser não, já foi orientado, quando fizer isso, primeiro passo, agendou a entrevista, vai mandar para essa pessoa as planilhas dele, biografia do membro e perfil Games, tá? E no dia da reunião ele já vai explicar por que que ele mandou aquelas planilhas, por que que elas são tão importantes que sejam estudadas previamente. Porque vai dar um conhecimento prévio da pessoa e da empresa e vai otimizar a reunião. No dia da reunião, ele vai levar o formulário Power 1-a-1 em branco, não é preenchido não, tá? Ele vai preencher durante a reunião. Esse é o método recomendado. Ah, daí, você é tão mais fácil, por que que eu não preencho e já mando preenchido? Olha, se fosse para fazer assim, não teria aquela última questão do formulário, que é a promessa de referência que ele vai oferecer, tá? Então, ensine para o novo membro que ele tem que fazer as perguntas que estão no formulário. O formulário, na verdade, é o roteiro da reunião. Ele vai anotar todas as respostas na hora. Por que que anotar as respostas na hora é importante? Porque dependendo da... Quando eu mando preenchido, talvez o meu contato nem leia, o meu colega de 1-a-1 nem tenha tido tempo ou vontade, né, de ler. Ou se ele leu, talvez ele tenha lido muito rapidamente, não prestou atenção, ou talvez ele prestou atenção, mas ele não entendeu alguma questão. Nem sempre o que a gente escreve é entendido pela outra pessoa da maneira que a gente gostaria, né? Às vezes a gente fala alhos e a pessoa entende bugalhos. Então é muito melhor que eu pergunte, a pessoa responda e eu anote, porque eu falo assim: Rosa, eu não entendi, me explica melhor. Ah, eu entendi, é assim, assim, assim? E a Rosa vai falar: não, Thaís, não é nada disso, explica de novo para mim. Ou dependendo da pergunta que eu fizer, a resposta pode derivar outra pergunta que nem está no formulário, mas que vai me ajudar a detectar na minha rede uma referência para ela. Olha a importância de fazer isso ao vivo, ali no tete-a-tete. E, principalmente, o objetivo é: preste atenção. Preste atenção e seja curioso, muito curioso. Não se contente com a resposta. Vai esmiuçando, procurando saber mais, indo no detalhe, porque é aí que estão escondidas, talvez, aquelas oportunidades de referência que você nem imaginaria se tivesse recebido o formulário pronto. A orientação é: procure extrair ao máximo as informações. Daílce, Heloísa, levantou a mão. Pode falar, Elo. Daílce,
Não seria ideal que ele tivesse o primeiro contato nesses encontros de 1 a 1 com, por exemplo, o mentor do grupo, que é a pessoa que está habilitada, preparada, com a metodologia na ponta da língua para explicar para ele o que é o correto, qual é o caminho que ele deve seguir? Eu presumo que isso tudo que vocês estão trazendo de novidade é porque vocês estão trazendo um caminho para que ele esteja preparado para ingressar no grupo, que quando ele tome posse, ele esteja seguro de qual é o caminho. Esse primeiro 1 a 1 não teria que ser com o mentor do grupo? Eu te garanto que o embaixador está tão ou mais preparado do que o mentor para fazer isso, Elô. Mas E o para grupo criar não tem laço, embaixador? Não tem nenhum risco da gente colocar alguém que não esteja preparado. Até porque na empresa, na equipe que não tem um embaixador, qual que é a nossa recomendação? Que a gente busque outro embaixador, tá? Do BNI, que está atuando em outra equipe, desde que ele não conflite com nenhum membro da equipe. Nós não queremos criar nenhum tipo de conflito colocando um embaixador de uma cadeira que tem na sua equipe, tá? Então, se for um embaixador de outra equipe, obrigatoriamente não pode ter aquela cadeira na sua equipe. Se o embaixador não puder, quem vai fazer esse primeiro contato é o diretor consultor ou o diretor de área, tá? Para a gente ter certeza que todos os membros estão recebendo a mesma informação. E a gente não está tirando nada de vocês, Elô. Todos os contatos com o mentor ele vai ter. Mas o primeiro contato Tudo inicial que é não seria feito hoje. importante com os membros do grupo, com a equipe de coordenação, com o trio de liderança, Quando presidente? ele chegar na equipe, ele vai ter tudo isso. Nós não estamos tirando nada da equipe, pelo contrário. Nós estamos fazendo uma preparação prévia para quando ele chegar na equipe, mas nós não estamos tirando nada do que é feito hoje na equipe. Um detalhe, se o embaixador falar uma coisa e o mentor depois for repetir a mesma coisa, não tem a menor importância, muito pelo contrário. É preferível até que repita, porque a gente aprende pela repetição. Não, eu só pergunto, Daisy, porque a minha preocupação é assim, a gente sabe que o nosso primeiro contato com alguém do grupo é com quem a gente vai estreitando mais os relacionamentos, né? E aí, o que veio na minha cabeça com a colocação de o primeiro encontro ser com o embaixador, que é membro de outro grupo. O primeiro contato dele não é com alguém da equipe dele, não é com quem vai estar toda semana ao lado dele, não é a mesma coisa ele fazer com alguém da equipe do que com uma pessoa que não está toda semana com ele, né? Isso me causou Mas ele vai fazer, e quando for fazer com a equipe, o nosso objetivo, inclusive, é que quando ele for fazer o primeiro 1 a 1 com a equipe, ele já faça 1 a 1 da forma correta. Entendi. Tá? Right. Nós não estamos tirando absolutamente nada, nós estamos só acrescentando, tá? Daí, Alguém? a Natasha levantou a mão e depois tem a Dart. Pois não. Não, eu ia só falar a mesma coisa que a Elo, a gente acho que levantou simultaneamente a mão. Eu não entendo, eu não consegui enxergar ainda, sendo uma pessoa que estou aqui na BNI há menos de 1 ano, mas eu ainda não consegui enxergar o porquê do embaixador e não o nosso coordenador de mentoria. Porque ele não é membro ainda da sua equipe. Ele está passando 2 semanas sob a gestão do BNABC. E o embaixador é alguém do staff do BNABC. Só por isso. Tá? Ele não foi entregue à equipe ainda. Por isso que, se não for um embaixador, ele vai fazer com o diretor consultor ou com o diretor de área. Ele está fazendo sempre com o BNABC. Ele não está fazendo com membro de outra equipe, não, tá? Ele está fazendo com o BNABC. Sempre. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, nós não estamos inventando nada aqui, gente. Nós estamos adotando um modelo, como o Décio citou no começo, de uma regional que já implantou isso já em 2019. Então, olha quanto tempo de experiência que esse programa já tem em prática e que consegue, na regional, não é uma única equipe, a regional tem cerca de 85% de retenção de membros. A gente foi buscar justamente esse modelo baseado nos resultados obtidos por ela. Então, vamos dar um voto de confiança que com a gente vai ser isso também. A gente vai... É natural que a gente tenha dúvida, Natasha, Elô, é muito natural que a gente questione, é legal que vocês tragam esses questionamentos. Pode ser que vocês tragam questionamentos aqui para a gente que a gente vai falar assim, puxa, ela tem razão, vamos mexer aqui. É uma coisa nova. Isso aqui não é escrito em pedra, não. A gente pode mudar alguma coisa? Pode, claro.
Se a gente sentir que é para melhorar, a gente vai mexer sim. Mas vamos implantar e vamos aguardar para ver como é que vai rolar. Aí a gente vai fazendo as mudanças que forem necessárias, combinado? Na ordem, a Dart. Acho que ela Pode caiu. falar. Thaís, Thaís, Não, tá aí. um comentário. Sim. Assim, sou da candidatura e eu vejo tudo isso como super positivo, porque é muito simples a gente pensar quando a gente compra uma mentoria de vendas. Primeiro, a gente vai aprender a usar aquelas ferramentas para ter um grande sucesso dentro da nossa empresa. Então, eu vejo toda essa mudança como um ponto super positivo do membro ingressar sabendo que ele tem que fazer cada processo e Que montar a estratégia para bom, a empresa dele. que bom que Então, você tem essa no visão. primeiro momento que eu recebi a notícia de participar dessa reunião, eu falei, será que isso vai ser uma coisa boa? E participando e ouvindo, não faz todo sentido isso. Então, eu vejo isso como um ponto que a gente pode frisar isso para o candidato, por que que ele tem que passar por todo esse processo. Não vejo como ele possa ver isso de uma maneira negativa, não vejo. Sim, é isso mesmo. Tanto que a gente está repetindo para ele desde o primeiro momento. Olha, a gente vai te preparar para que você tenha a melhor experiência possível. 2, 3 meses que esse membro novo entra sem essa preparação, naquela expectativa de receber uma referência, ele já está esses 3, 4 meses preparado em cima da estratégia dele. A nossa Então, se a gente expectativa é que ele avaliar por tenha resultados mais Exato, rapidamente. exato. Se a gente olhar por esse ponto positivo, a gente só tem como fazer com que ele sinta mais vontade de entrar no grupo, de entender que ele é preparado para isso. Vai ser preparado para entrar nesse grupo. É exatamente isso que nós pretendemos. E eu fico feliz que você tem essa visão. Eu tenho certeza que no final de poucos meses todos vão ter essa visão também, Com certeza, com teremos. os resultados. Obrigada. Imagina. Tem mais alguma pergunta, Rosa? Tem várias aqui, Daírce, na fila. Agora a gente tem a Eliette. Diga, Eliette. Oi, boa noite. Eu não sei, eu acho que não sei se eu perdi o começo, porque eu estava em trânsito, mas assim, para mim faz o sentido também como qualquer funcionário que tenha lá o seu treinamento de introdução à empresa. Então, Integração. integração, introdução, É uma integração, excelente analogia. É como se fosse um funcionário que está e acho começando um programa de integração. exatamente. Só que assim, eu fico tentando ver a logística, a viabilidade desse programa. Se a gente tem pelo menos, imagine que fosse um grupo por dia, entrando uma pessoa por dia todas as semanas. Como que vocês estão pensando conseguir conciliar essas pessoas novas em 2 semanas? Como é que vocês pensaram essa dinâmica de colocar em grupo essas pessoas? Não sei, como é que vocês colocam? Como é que vocês estão Tá. fazendo essa. Por que Como é que que nós vocês pegam uma falamos... pessoa que entra na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, e joga tudo no mesmo grupo? Como você faz isso? Eles vão levar muito mais que 2 semanas para Ou terminar. muito menos. É por isso que lá no começo eu frisei que a gente não está cravando que são 2 semanas, a gente está falando em torno de 2 semanas, porque nós estamos organizados para numa semana, numa segunda-feira, dar mentoria, na outra o PSM básico, e intercalando, mentoria PSM, vai ter toda semana, tá? Então pode ser que realmente que ele entre na segunda-feira e vai ter que esperar a próxima segunda-feira para fazer a mentoria. Mas pode ser que ele entre na sexta e na segunda já está fazendo a mentoria. Entendi. Então, é Tá? possível que isso aconteça, que ele entre e Sim, tenha que esperar o sim, grupo ser montado, ser formado. sim. É Que nem possível, sim. que nem o PSM da prática. Sim, exatamente. A gente tem uma agenda já que a gente vai fornecer para o diretor, vai ter em mãos, então, quando entrar alguém, ele já vai ligar e já vai informar, olha, a próxima mentoria vai ser no dia tal. Tá? E deixa eu pôr Tá. Tiago agora. deixa eu pôr um número, Darcy. Eliette, se tivesse problema, seria um problema ótimo.
todas as regionais cresceriam se tivesse entrando tanta gente assim que nem você falou. Na Tomara prática, que a a gente gente vai tenha. ter 7 pessoas por Não, mas evento. E a pessoa vai ter 15 dias, vai ter 2 eu eventos, sou ela bem vai ter, exagerada normalmente, então eu já ela estou vai se Tomara brincando. encaixar desses 2 eventos, entendeu? O que vai acontecer? Tem 2 eventos e elas vão se encaixar nesses 2. Se elas tiverem problema de agenda, pode ser que demore mais, mas aí é por uma questão delas de problema de agenda. Eu gostaria de colocar sobre essa questão da expectativa para a pessoa nova que está entrando, ela não sabe como funciona, ela vai aceitar qualquer coisa que a gente explicar. O desconforto aqui está nos membros que já têm uma experiência que faz do seu jeitinho, mas o seu jeitinho não está trazendo 82% de retenção. E a gente não pode negar esses números. A gente quer fazer algo que vai ser bom para o novo, porque vai gerar 82% de retenção. E aí eu entendo que algumas equipes, que nem o Excelência, está com todo mundo verde e amarelo, mas são só vocês que estão todo mundo verde e amarelo. O resto não está todo mundo 100% verde e amarelo. Então nós temos um gap aí que precisa ser atendido com todos, mas a gente vai padronizar, e mesmo vocês com todo verde e amarelo, eu tenho certeza que depois da experiência, vocês vão gostar e vão falar, nossa, ficou melhor. Mas aí vocês têm que fazer um voto de Minerva, assim, Confiança. a acreditar e esperar, e depois lá para frente vocês veem se não gostarem e falar não queremos mais e atingir 82% de retenção de outra forma, a gente diz, ok, segue do jeito de vocês. Podemos fazer. Qualquer equipe que chegar a 82, a gente totalmente libera para fazer do seu jeito. O que a gente quer é chegar nesse ponto. A gente pode até ter equipe com esse percentual aí de retenção, e quando vai ver, a retenção de primeiro ano é 40%. Isso. Tá? A gente tem um gargalo muito grande aí em retenção de primeiro ano, porque o membro não foi preparado e ele não tem, entra na equipe sem o apoio necessário da metodologia, tá? Eu não estou generalizando, não são todas as equipes, mas grande parte não tem. E ele acaba perdendo muito tempo para aprender e vai embora. Tem membro que vai embora com 4 meses. A gente teve um absurdo no dinâmico de um membro que saiu na semana seguinte, porque não entendeu o que era o método. Ele foi na posse e na semana seguinte pediu congelamento, pediu para sair, porque ele não sabia o que tinha que fazer, entende? Estou dando Thaís, um exemplo extremo, mas a gente tem uma porcentagem muito grande de membros que saem no primeiro ano. Diga, Camila Rosa. Loyola. Camila. Pois, Depois pois o não, Luiz Dias, Camila. depois a Heloísa. Oi, Daíse. Era justamente sobre esse caso que eu ia perguntar, do membro que saiu uma semana depois. Nesse processo das 2 semanas, se vocês perceberem uma imaturidade do membro, uma inconsistência em algum dado, alguma dificuldade que vocês sentem que essa pessoa vai ter lá na frente, ou que o grupo possa ter lá na frente, porque às vezes a gente passou e perdeu algum dado nesse processo, essa pessoa ela pode ser retirada antes mesmo de começar? O nosso propósito não é esse. Nosso propósito é ensinar. Mas eu não duvido que ele saia. Que Ele já vai ver que o desista. negócio está mais sério. Que foi o que Como, aconteceu com essa como pessoa, aconteceu né? com esse, né? Como aconteceu com esse. Uhum. Tá? Não é nosso propósito, muito pelo contrário, Camila. O que nós queremos é o inverso. Sim, eu também torço para que realmente isso já deixa a pessoa no ritmo do jogo, né? Mas se por um acaso Exatamente. acontecer, já é um bom filtro, é uma outra peneira que talvez a gente comece a criar para a pessoa não vir com aquela visão mais de caçadora, né? Exatamente. O caçador a gente vai identificar com certeza nessa fase. Com Tá. certeza. Obrigada. Luiz. Podemos. Obrigado, gente. Daíse, embora a minha cadeira aqui é Educação Financeira no BNI, mas eu venho minha vida pautada em processos, em planejamento e projetos. Então, eu entendo a importância, sim, de dar uma certa... um banho de loja em quem está chegando agora, mas eu não sei se vocês olharam todos os aspectos, né, de possíveis aí, resultados na realidade. O que eu tenho impressão, eu já tinha um iniciozinho impressão, e cada vez com regra, como se a gente aqui fôssemos empresários pseudo, quase que alguém comentou aí, né? Ah, puxa, parece aqui aquele de integração. Parece que eu estou numa empresa onde eu vou ter tantas regras a ser feito, a seguir. É como se fosse assim, eu preciso ter as certificações para conseguir continuar na empresa ou não. Se eu não seguir essa pauta, essa coisa, pode ser que eu não seja bem visto e pode ser até ser que o grupo me afaste. Mas eu digo assim, é uma carga talvez inicial
eu entendo a necessidade, de novo, sou do processo, entendo perfeitamente, mas a minha preocupação é o seguinte, quem está chegando agora, vocês estão olhando para o lado positivo, que é bom. Ah, a pessoa vai entender metodologia legal, mas com tanto processos, aí depois que passar por todo esse processo, vai passar por outros processos internamente na equipe que ele pertence, mentoria, coordenação, aquela coisa toda, que, assim, a minha preocupação, vou ser sincero, eu me preocupo muito com tanta burocratização e a ação, de fato, que é ser algo que é um empresário de verdade, não um funcionário, porque a questão assim, eu tenho tanta regra para cumprir, não fica leve para o empresário. Não que ele não tenha que seguir regras, tem que seguir regras, mas eu digo assim, inicialmente, no input dele, ele já vai ter uma cartilha para seguir esses passos de uma forma que já tinha um centro de organização. Eu também entendo, para finalizar, que provavelmente tinham grupos que não seguiam a risca, e eu entendo a profissão de vocês. Vamos alinhar todo mundo. Eu não sei se vem essa orientação mundial, se é regional ou se é nacional, mas não importa. A questão é assim, vamos alinhar todo mundo igual. A minha preocupação é assim, alguns grupos vai funcionar, outros grupos talvez não. Então, é só uma observação que eu acho que a gente tem que olhar, na minha visão, assim, no parâmetro geral, né? Certo, entendo a sua preocupação. O nosso objetivo é mostrar para ele, desde o começo, que não é trabalho, tá? Ele não está trabalhando para o BNI. A gente não está empurrando um monte de regras para ele. A gente está entregando um método que ele seguindo, ele vai obter resultado. Esse é o nosso objetivo e esse vai ser o nosso esforço. É apresentar para ele esse método que ele pode usar no dia a dia. Tanto que já lá atrás, na hora de fazer a entrevista, a gente já fala, olha, você tem tempo para fazer isso? Antes mesmo dele fazer adesão. Você está disposto a dedicar tempo e empenho, ressaltando que nada do que você fizer aqui é para o BNI. É para o seu negócio, é uma estratégia de negócio. Então, todo o nosso esforço é nesse sentido, de entregar a ele o que ele comprou, um método. Tá? Entendi. Espero que eles compreendam. Aposto nisso. Vocês Sim. também, né? Todos nós, né? É. Todos. Obrigado. Heloísa, tá? Eu quero só fazer um esclarecimento para o Tiago Jordão. Eu não estou pensando exclusivamente no excelência quando eu falo ou quando eu pergunto, viu, Tiago? Excelência está numa fase boa, mas BNI é fase boa e fase ruim, fase boa e fase ruim. Tem sempre os altos e os baixos. E as colocações que eu fiz aqui, as perguntas que eu fiz, não são exclusivamente pensando e olhando só para o umbigo do excelência. Graças a Deus estamos numa fase boa, mas essa mudança toda é algo que a mim assusta um pouco na questão do acolhimento, da pessoa se sentir parte de um todo. Quando ele chega na nossa equipe, a gente fala, imagine, acho que todos os grupos falam, né? Imagine você numa reunião como nós, com todo mundo junto, e aí, de repente, ele não está mais com todo mundo junto, ele está isolado por 15, 20 dias. Quando você fecha um negócio com o seu cliente, ele ser tratado por você diretamente é diferente de você mandar uma pessoa da sua equipe atendê-lo, então isso faz diferença, né? Elô, ele é cliente do BNI, por isso que o BNI precisa acolher ele também. Sim, mas ele comprou a ideia da equipe, da Iris. Mas, ele não Elô, comprou... tem um problema. Nós temos relatos de pessoas dizendo que ficaram um mês e ninguém falou com eles. Ah, Entende eu o que vai concordo, eu acontecer? entendo. Eu só quis te Acontece. dizer, Thiago, eu entendi isso. E as equipes são diferentes, né? Eu só quis dizer que quando você fala a excelência está numa fase boa, por isso que vocês estão dizendo, dá talvez a impressão de que a colocação que eu fiz, ou que alguns da nossa equipe aqui falaram hoje, é porque a gente está olhando só para excelência. Não, eu sei que tem, imagina. de repente não tem uma mentoria que já está preparada para isso, ou não está todo mundo no verde porque não está tendo uma performance que está desenvolvendo legal. A gente está olhando de uma forma geral, mas eu ainda sinto essa questão do acolhimento bem preocupante. Eu só quis explicar para o Tiago que não é uma questão de olhar para o nosso umbigo só, tá bom? Não, mas tira essa preocupação da sua cabecinha, Elô, porque o acolhimento não vai mudar. Vocês vão acolhê-lo da mesma forma que vocês acolhem hoje. Você vai ver que quando chegar na hora do presidente, a gente está até trazendo algumas ideias bem legais, tá? Que não são novas, mas que com o decorrer do tempo a gente deixou de praticar, justamente para bem acolher esse membro, tá? Para a equipe aí acolher bem esse membro, tá? Eu entendo a sua preocupação, mas é como eu disse anteriormente, a gente também teve essa preocupação, tanto que a gente foi buscar um modelo que está já em andamento há
há bastante tempo, 4 anos, para a gente ter alguma segurança na hora de implementar isso. Vamos seguir, gente? Senão daqui a pouco vou estar todo mundo morrendo de fome, né? Bom, o que que a gente recomenda para o embaixador? Ensinar para ele que 1 a 1 tem por objetivo dar referência. Eu fico muito chateada quando eu vejo no grupo o pessoal falar assim: ah, foi um prazer conhecer mais o seu negócio. Parece que esse é o objetivo do 1 a 1. Não é. Esse é o meio. Conhecer o outro melhor e conhecer a empresa dele é o meio. O objetivo que é atingido por esse meio é a referência. Então, a gente pede, inclusive, que o embaixador comprometa-se já em dar alguma referência para essa pessoa, ou, no mínimo, ensiná-la que deve ser assim, tá? Com quem que ele tem que fazer 1 a 1, tá? Ele vai ensinar também. Eu vou passar isso que já é meio óbvio para vocês, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui eu acho que vocês não têm nenhuma dúvida mais, né? Já perguntaram bastante. Eu tenho. Posso seguir? Quem cala consente, então vou seguir. Vamos lá, gente. Chegamos agora no presidente, Elô, a posse. Entregamos o membro para vocês, finalmente, olha. Como é que vai acontecer? Ele concluiu o processo, o diretor consultor vai ligar, a Elô, digamos que você é a presidente do grupo, fala, Elô, o membro Tiago Jordão está prontinho para vocês. Então, vamos agendar a posse dele já para a próxima reunião? Pode ser? E vai já, o que que o presidente vai fazer? Bloquear a agenda dele no pós-reunião, daquela data da posse, tá? Quem está há mais tempo aqui no BNEBC sabe que a gente sempre recomendou que o primeiro 1 a 1 da equipe fosse com o presidente. E muitos presidentes praticam isso até hoje. Tem essa preocupação, chegou um membro novo, ele é o primeiro a ir lá, é acolhimento também, é valorização do novo membro. A gente vai dar essa mesma orientação ao mentor, coordenador de mentoria, tá? E nessa data, o membro já é inserido no grupo, todo mundo já vai dar as boas-vindas a ele, porque ele oficialmente é da equipe. A posse em si, qual é a nossa recomendação? Tem que ser... Por que que a gente está usando a palavra posse? Porque a gente quer, deseja que seja um momento solene e memorável para a equipe e principalmente para o membro. Se a reunião for presencial, chamem à frente, junto com o novo membro, o patrocinador dele. Valorizem esse membro também que levou esse novo membro. Se a reunião for online, não tem como chamar lá na frente, ressalte quem é o patrocinador, pergunte até se o patrocinador quer oficialmente dar as boas-vindas ao novo membro. Garanta que o coordenador de mídias vai registrar a posse. E não se contentem em publicar essas fotos no grupo WhatsApp. Publiquem no grupo WhatsApp, sim, mas mandem essas fotos para ele, para o membro usar nas redes sociais deles, usem nas redes sociais da equipe, façam um maior auê mesmo com a chegada deles, festejem a chegada dessa pessoa. Quando falar com o novo membro lá na frente, quando se dirigir ao grupo, fale diretamente aos convidados do novo membro. Agradeça a cada um, no conjunto, obviamente, né? Mas digam que agradece a cada um deles por estarem ali presenciando aquele momento que é tão importante para aquele empresário, além de estar prestigiando a reunião da equipe. Finalmente, depois de tudo isso, pede para ele ler o código de ética. Na hora que você anuncia que ele vai ler o código de ética, lembre-se de destacar que o código de ética é um compromisso que todos os membros firmam quando entram na organização. E não é um compromisso com o BNI, é um compromisso com a equipe. Todos que estão ali fizeram esse compromisso quando chegaram, renovam esse compromisso a cada 12 meses. É uma questão até de segurança para todos que estão ali, ter um código de ética que baliza a conduta deles dentro do grupo. Finalmente, conduza o membro para fazer a rampa, onde ele vai apresentar o negócio dele.
É aquele momento onde ele, além de apresentar o negócio dele, ele vai responder aquelas 3 perguntas que estão no slide. A rampa não é só aquilo, tá? A rampa é a apresentação do negócio dele. Ele vai estar preparado já sabendo como fazer isso. E é o momento de, em público, você lembrá-lo de que depois da reunião, ele vai ter ali 15 minutinhos com o coordenador de mentoria e com o presidente, que vão dar as primeiras orientações sobre os primeiros passos dele na equipe. E tem uma dica bem legal aqui. Para concluir, sempre peçam que os membros saúdem de pé, tá? Eu sempre peço uma salva calorosa de palmas. Eu gosto da palavra calorosa, e um dia um membro me perguntou: e como que é uma salva de palmas calorosa? Eu falei: é com vontade, é com alegria, tá? E uma ideia bem bacana é essa: olha, se a reunião for presencial, se a equipe for presencial, façam uma foto do membro com a equipe. A nossa sugestão é colocar o membro na frente e ao centro, com o grupo atrás. E uma boa prática, não é uma regra, é uma boa prática, pegar essa foto e presentear o membro depois. Se puder dar um porta-retrato com o logo da equipe, melhor ainda. Se não, pelo menos mande a foto para ele usar nas redes sociais, tá? Queremos, Isso. nesse momento, isso que a Elo colocou aqui, e que eu também considero que é muito importante, o acolhimento. Eu quero que, nesse momento, ele se sinta parte do Excelência, do Exponencial, do Dinâmico, do Cerâmica, não importa, de qualquer equipe, mas que ele se sinta integrante daquela equipe, se sinta acolhido. Diga, Rosa. O Dirceu levantou a mão. Diga, Dirceu. Daí, geralmente, após nas equipes, eles primeiro apresentam os membros e os renovantes e todos leem o código de ética. Aí aqui você está sugerindo que o código de ética seja lido antes de fazer a rampa. Sim, Como é que a o gente... novo, como é o que a gente novo membro. O novo membro. Mas se a gente tiver novo Ele membro, toma... renovante, mais de um novo membro, como é que faz? Pensa que ele toma posse, lendo o código de ética. Digamos que esse seja o ato da posse, tá? Então, ele lê o código de ética, agora ele vai se apresentar, tá? Não muda nada, Dirceu. Se vai ler junto com os membros renovantes, se tem membro renovante, faz do mesmo jeito. Todo mundo lê o código de ética, ele pode... A equipe, minha sugestão, tá? A equipe pode apresentar os membros renovantes, lê o código de ética junto com ele, e, na sequência, ele faz a rampa. O importante é que ele seja... Não tirem o brilho dele por causa dos renovantes nesse momento, tá? A estrela do dia é ele. O sol. Já que é do dia, né? Ele é o sol do dia. Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Bom, o novo membro já é efetivamente o membro da equipe. Nós não queremos que haja nenhuma ruptura entre o que ele viu antes e começar na equipe. Então, a nossa recomendação é que, no dia da posse, coordenador de mentoria e presidente conversem com ele na sequência. Não importa se a reunião é presencial ou se é online, tá? Teve rampa naquele dia, a prioridade do presidente e do coordenador de mentoria é esse novo membro, ou esses novos membros que fizeram a rampa naquele dia. Não deixem para o dia seguinte, tá? Isso também é uma questão de atenção, de acolhimento também. Quais são as orientações que a gente passa nesse momento? Aproveitem esse momento para já fazer a mentoria 0 do passaporte e explicar para o novo membro as prioridades dele. E 1 a 1, prioritariamente, ele vai fazer com os mentores do passaporte. Isso não significa que ele não vá aceitar fazer 1 a 1 com outros membros. Eu estou usando a palavra prioridade. Não estou falando que é só com eles. Ele vai receber orientação sobre o PSM online, porque agora ele já está na Business Builder, tá?
tá? Inclusive, ele já sabe quando que ele vai, quando ele faz aquela mentoria prévia, ele já sabe quanto tempo vai demorar para ele receber o link da Business Builder. Vocês já vão falar das 8 semanas, ou se vocês têm alguma mentoria específica da equipe. Hoje, por exemplo, eu conversei com a Cristina do Projeção. Ela está fazendo um trabalho bárbaro lá de mentoria quando o membro chega. Ela não precisa deixar de fazer, foi o que eu falei para ela, Cris, não precisa deixar de fazer essa mentoria, porque eventualmente ela tem informações que nós já passamos. Vamos pecar pelo excesso. A Laudemira, quando dá o treinamento de educação e de mentoria, ela repete para a gente todo semestre, quando ela dá a mentoria. E a gente aprende por repetição. Então, não tenham medo de continuar dando a mentoria que vocês dão. Tá? De acolher do jeito que vocês acolhem hoje também. 2 informações importantes, especialmente em grupos grandes. Quando o mentor, coordenador de mentoria, é comunicado que um membro novo vai ingressar, já escolha quem vai ser o mentor dele, quem é que vai acompanhá-lo aí nos passos iniciais na equipe. E nesse momento, na primeira orientação, que nós estamos chamando aqui de orientações iniciais, porque é o início da vida dele de membro, já digam, olha, você vai ter um mentor que vai te acompanhar aí nos primeiros passos. Você pode procurá-lo para quaisquer necessidades, tá? Ele está aqui para te ajudar. É um membro como você que está aqui para te apoiar. E outra coisa que eu sinto necessidade, eu tive um caso recente de uma pessoa que estava há 3, 4 meses na equipe lançando tudo errado no Connect. Então, já passem para esse novo membro nesse primeiro dia que nós temos uma pessoa na equipe que conhece bem a plataforma, que está ali também para apoiá-lo em quaisquer necessidades, para tirar qualquer dúvida. Não sabe como lançar contribuição? Fala com ele. Está com dúvida sobre como preencher o seu perfil? Fala com ele. Tá? Não sabe exatamente como você vai colocar um testemunho lá? Vamos explorar um pouco mais as possibilidades que o BNI Connect nos oferece, orientando esse membro no momento que ele chega, fazendo com que ele saiba que tem alguém ali que já sabe mais do que ele, que pode economizar um tempo danado dele no aprendizado. Acabamos, gente. Dúvidas? Antes que vocês falem, alguém, já não lembro quem, falou que é um processo muito longo. É o que parece, tá? Vejam que eu detalhei muita coisa para vocês, passo a passo, receitinha de bolo, para que vocês entendam quem está envolvido, de que forma está envolvido nesse processo. Mas o novo membro, ele tem basicamente 4 etapas só antes de começar. Ele vai fazer a mentoria, onde, nessa mentoria, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para ele a estrutura do BNI, global, nacional e regional, tá? A gente vai mostrar para ele quais são as ferramentas que ele tem disponíveis para trabalhar, como BNI Connect, Connect Mobile, Business Builder Mobile, tudo que a gente tem de possibilidade para ele usar no dia a dia. Tá? Isso é basicamente a quem ele vai recorrer em cada situação, o que é mais importante ele fazer primeiro no Connect, na Business Builder. Primeiro passo. Segundo passo, ele vai fazer 1 a 1 com o embaixador ou o diretor. Terceiro passo, ele vai fazer o PSM básico. PSM básico não substitui o PSM online. A gente, como o próprio nome diz, a gente vai passar informações muito básicas para eles sobre a reunião, sobre contribuições e, especialmente, diretrizes da regional, que não está em nenhum PSM.
com a grande vantagem da interação que não existe no online, deles poderem tirar dúvida na hora. E, por último, ele vai fazer... Acabou, são só 3 passos. São só esses, gente. Depois ele já vai fazer a posse. Não, não vai não. Minto. A quarta etapa que depende dele é a montagem da lista de convidados dele para a posse. Ele vai fazer essas 4 coisas. Mentoria, 1 a 1, PSM básico e fazer a listinha dele, que só depende dele. Do BNI mesmo são só 3 etapas. E eu finalizo por aqui, agradecendo imensamente a participação de vocês, me colocando à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Quero lembrá-los de que é um processo que nós estamos implantando, como qualquer coisa nova. É natural que tenha dúvidas, é natural que a gente faça mudanças de percurso, se for para melhorar. Então, fiquem calmos, deem um voto de confiança e vamos em frente. Sueli Daí, levantou a mão. Pode agora, perguntar. agora eu vou falar. Deixa eu falar uma coisa. Elô, minha linda, tudo bem com você? Tudo jóia? Eu super entendo a preocupação da acolhida, sabe, Elô? Mas, por vezes, eu mantendo contato com membros novos, eu deparo assim, nossa, eu posso falar com você? Parece que nós não somos acessíveis, as pessoas não podem falar com a gente, sabe? Não, você pode falar com a gente. Então, parece que existe uma distância muito grande, sabe, Daícia, entre nós e o membro novo que está chegando. E essa acolhida que vai ser feita antes, todo esse preparo, esse cuidado, eu acho que vai ser muito bom. Ele vai se sentir pertencente, a gente vai entregar, né, Daícia, esse membro para a equipe, sabendo o que ele vai encontrar, valorizando a liderança, o que ele vai encontrar, todo o trabalho do grupo que a equipe vai fazer com ele. Então, ele vai se sentir pertencente, ele já vai se sentir chegando pertencente à equipe, e essa é a nossa preocupação. Essa acolhida antes, esse afago, olha, pode contar com a gente, e dando para ele os caminhos. Então, eu estou muito assim, eu estou muito feliz por a gente estar dando esse primeiro passo, né, Daírce? Vamos tentar, e eu acho que vai dar muito certo, porque a gente já está começando com muito cuidado, treinando vocês, treinando diretores, e a gente vai fazer conforme a cartilha. Então, dê sim esse voto de confiança para a gente, e que se alguma coisa, né, Daírce, ao longo do percurso não der certo, a gente vai ajustando, nada é para sempre. Mas vocês podem ter certeza que tudo foi preparado com muito cuidado, pensando nas situações que podiam acontecer, mas eu acredito que vai dar muito certo. E nós estamos aqui à disposição, caso alguma coisa aí no meio do caminho precise ajustar, tá bem? E desejo boa sorte a todos. E obrigada muito, de verdade, pela participação de vocês, por vocês estarem aqui nos ouvindo. A isso, prova da Daícia. nossa preocupação é o fato da gente ter ido buscar um modelo que já está em prática há bastante tempo. E o que nós temos que comprova a eficácia é realmente o índice de retenção da regional. Se tudo funciona perfeitamente, a gente vai descobrir dentro em breve. Exatamente. Rosana. E vai ajustar o que for necessário, eu garanto. Pode falar. Daícia, parabéns, parabéns a todos. Adorei a participação aqui com vocês mais uma vez. E meu intuito aqui é simplesmente um sorriso. Quero um sorriso de todos, que eu vou registrar esse momento histórico. Pode ser, Daícia? Pode, deixa eu só perguntar se mais ninguém tem dúvida. Tem dúvida. O Vinícius Enquanto isso, e a eles vão Tatiane sorrindo. Cantarelli. Então vamos deixar a foto para daqui a pouquinho, depois que eu responder eles, antes que eles queiram ir embora, Rô. Beleza. O Vinícius, depois a Tatiane. A minha é só uma pergunta de curiosidade. Vocês falaram que foi inspirado em uma outra regional. Esse número de retenção, ele é pré ou pós-pandemia? É atual. É o índice de retenção atual. Eu não sei quanto era antes nem durante a pandemia. Não, ok, é que vocês falaram que um projeto começou em 2019 e 2019 é pré-pandemia. Só por isso a minha dúvida. Isso, mas ele está em voga ainda e o índice atual dela é esse.
Tatiane. Nessas aí 2 semanas, 2 semanas desse treinamento prévio, o membro pode ir às reuniões, participar normal, não como Não, membro, mas como um não, visitante, um convidado? não. A nossa recomendação é que esse membro esteja totalmente voltado ao programa, tá? Não, ele não participa das reuniões, ele também não entra no grupo WhatsApp. Quando ele entra, ele já entra preparado. Esse é o propósito. Tá, obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? E aí até queria acrescentar, daí esquece a vantagem de que não vão ter que cobrar mais PSM deles. Se eles não fizerem, não entra. Então vai ter todo mundo entrando com o PSM certinho e ele vai ter Vão interesse entrar em com, fazer vão entrar rápido. com PSM em dia. É. Apesar de que eles vão precisar fazer o PSM online ainda, porque as informações não são as mesmas. A recomendação, inclusive, é que eles façam o PSM completo, 16 módulos. Lembrando que 8 são obrigatórios, 8 não, mas a gente recomenda que façam os 16, porque só tem ganhos fazendo o completo. Só? Podemos tirar aquela foto que a Rosângela adora? Rosângela? Rosana. Rosana! Vai, gente, no 3. A Ai, Rosana, Fazia sorrisão. tempo que eu não chamava você de Rosângela. a É, Rosana e a Rosângela, porque eu também adoro. Foi Rô. proposital, gente. Foi Vai lá. proposital só para todo mundo rir. Só para todo mundo prestar atenção, para ver se está todo mundo Ó, prestando atenção. Vai lá, daí sorrisão. você Compartilha descompartilha a aí. tela. É isso. Descompartilha. Ai, gente, esqueci, desculpa. Vamos lá. Esse sorrisão Aê! Pronto. maravilhoso. Vamos lá. Aí, Ellen, gostei do sorriso. 3, 2. Peraí que eu vou para outra tela, gente. Deixa eu ver. Todo mundo coube aqui. Deu tudo certo. Obrigada, gente. Numa tela só, conseguiu? Deu. Uau. Ah, Caramba. Décio, quer falar alguma coisa para a gente poder jantar? Não, só agradecer a presença de todos. Obrigado você, Daírce. Obrigado, Rosana também. Obrigado a Sueli, o Tiago. E o processo já não era muito curto, né? O que a gente quer garantir é que esse processo não vai esticar demais, mas vai trazer muito mais qualidade e a gente vai perceber isso já nos primeiros momentos. Podem ter certeza disso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa parte do que nós falamos aqui hoje, o novo membro nem fica sabendo, é preparação nossa, da equipe, do BNABC, fazer lista, fazer orientação final, fazer entrevista. Parece muita coisa, mas para ele não é não se assustem. Verdade. Muito bom. Obrigada, pessoal.